Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Sessão de leitura com o tarô e o baralho cigano. Vamos receber instruções do divino, curas necessárias no plano espiritual, tá? Vamos fazer em 3 opções. Primeira opção, Buda Zen. Primeira opção. Segunda opção, o Mestre Buda Nada Ouço. E para a terceira opção, o Buda Mental. Tá? Buda Mental, terceira opção. Façam a vossa escolha. Se conectem com as frequências energéticas dessas 3 opções. E vamos iniciar a leitura. Curas necessárias no plano espiritual. Vamos lá. Primeira opção, Buda Zen. Quem se conectar com esta primeira opção, vamos receber as mensagens. Vamos lá, vou tirar uma energia deste oráculo. E já agora, estamos a falar do plano espiritual, também vou trabalhar com o oráculo Anjos e Ancestrais. Tá? Pode ser que haja alguma mensagem da ancestralidade que o divino nos quer transmitir. Bora lá, gente. Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Primeira opção, divino. Curas necessárias no plano espiritual para quem se conectou com esta primeira opção, o Buda Zen. Vou aceitar, tá? Nada virá desta situação, tá? O que quer que você esteja comprometido neste momento, o que quer que você esteja a tentar resolver neste momento, nem é o que quer que você esteja a tentar resolver. O que quer que você esteja, qualquer ação que você esteja a tentar implementar para criar solução de alguma situação antiga, ou alguma situação que você já tem tentado resolver, nada virá desta situação. Ok? É necessário mudar o foco. O que mais? Primeira opção. Nada está gravado em pedra, tá? Olha aqui essas emoções todas em alvoroço. Nada está gravado em pedra. É necessário acalmar o sistema emocional para ter clareza e orientação, instrução do divino naquilo que você deve agir, atuar em relação a essa situação com a qual você está comprometido, tá? O que mais? Situações pessoais encontram soluções, tá? Então tem aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de persistência, mas não naquilo que você está focado, ok? Muitas das vezes, gente, nós estamos com um assunto, com um problema, com uma preocupação a nível de plano físico e vidamos todos os nossos esforços para resolver essa situação a nível de conhecimento e sabedoria, experiência e vivências do plano físico. Acontece que muito do que acontece no plano físico são situações que vêm do plano espiritual e que estão a reverberar como problemas, bloqueios, estagnações, processos longos que nós não conseguimos resolver. São situações, são frequências que vêm do plano físico, que existem no nosso ambiente, que existem na nossa casa, no nosso sistema familiar, no nosso sistema de relações, afetam o nosso plano profissional, o nosso plano financeiro. E por muito que tentamos resolver de acordo com as nossas vivências e experiências no plano físico, não conseguimos porque a situação carece de uma solução a nível de plano espiritual, tá? É tempo de dar mais do que receber, tá? Então, é tempo de você saber aonde é que o equilíbrio entre o dar e o receber está desajustado, está desalinhado. Se diz que é tempo de dar mais do que receber, ou é tempo de dar ao invés de receber, é porque você já recebeu alguma coisa. Verifique, analise o seu passado próximo ou o seu passado a médio e longo prazo. O que você recebeu e que agora está na hora de dar, de doar.
de agradecer, tá? Vou abrir o oráculo Anjos e Ancestrais para termos mais informações sobre esta situação. Primeira opção, o divino. O que nos pode dizer sobre esta situação? Você não está sozinho, tá? Você conta com a ajuda do divino nesta jornada, na resolução desta situação. É necessário trabalhar a sua frequência para receber as orientações que lhe estão a ser dadas, porque aqui vai ser necessário escolher outra opção, tá? Nem que seja outra opção na maneira como esse assunto deve ser resolvido. Então, nós temos Elder. Olha, mova-se além dos padrões ancestrais. É o que eu disse. Se você está a resolver esta situação, este problema, este assunto, de acordo com a sua experiência, a sua vivência, conhecimentos, até mesmo conselhos que estejam a ser dados por pessoas experientes deste plano, tá? É preciso ir além dessas experiências, além desses conselhos, além deste conhecimento e dessa sabedoria. Você vai precisar mais conhecimento, mais experiência, maior experiência para resolver a situação na qual você está envolvido, tá? Porque é uma situação que está a acontecer na sua vida para que você consiga ultrapassar padrões ancestrais, para que você realize na sua vida objetivos além daqueles que os seus ancestrais realizaram. Então, muitas das vezes, estamos envolvidos em crenças limitantes, em dogmas, em paradigmas, e esses dogmas e paradigmas, essas crenças que nos foram transmitidas pelos nossos ancestrais, eram necessárias para resolucionar situações na era deles. Numa nova era, é necessário que você aprenda ou seja assistido por um conjunto de instruções e orientações que tenham a ver com a situação atual, ok? O xamã confia em forças elevadas. Então, há necessidade de cura. Há necessidade de instrução, há necessidade de orientação aqui, há necessidade de que na situação em que você está a viver, forças elevadas interajam. Mensagem do divino, gente, tá? Mensagem do divino. Então, a energia do xamã é o mestre orientador, é o curandeiro, é o cura, tá? Traz energias de necessidade de cura. Até mesmo para aqueles que já andam aqui no canal a fazer curas coletivas, porque aqui no canal tem as mesas radiônicas de cura coletiva, saber que dos ideais, dos comportamentos, das ações, das atitudes, das crenças, das experiências que você retém hoje e que vieram dos ancestrais, essa situação não vai ser resolvida, tá? Porque esta situação acontece na sua vida para que você se esforce em criar soluções diferentes daqueles que os ancestrais tiveram, tá? Então, tudo que você tem a nível do seu campo e do seu corpo físico tem a ver com as suas vivências e experiências. Parte delas foram criadas no nosso eu personalidade por tudo que nos foi ensinado ao longo do nosso crescimento, da nossa criação. Então, na forma como os nossos ancestrais foram criados, é a forma como eles transmitem para nós, é a forma como nós aprendemos a viver, os mesmos valores, as mesmas crenças, as mesmas soluções, mas para a situação de agora não vai ser possível, tem que ir além. E depois, há aqui situações que necessitam de cura, tá? Nada está gravado sobre pedra. Então, há situações que podem mudar, não estão gravadas, tá? A situação ainda não está completamente curada para que a mudança que você busca ocorra. A alta sacerdotisa, tá? Aproveita o poder místico.
Então, existem sim energias místicas, frequências espirituais a influenciar o seu processo. Tem a ver com o conhecimento interno é inconsciente, são situações que reverberam no nosso sistema por causa da informação que nós carregamos no nosso ADN, são situações que nos são transmitidas por heranças ancestrais, tal como as doenças hereditárias, tal como as situações, às vezes vivemos os mesmos bloqueios, as mesmas situações que os nossos ancestrais passaram. É necessário avaliar se há aqui alguma repetição de padrão, tá? Porque situações pessoais encontram soluções se você trabalhar o seu interno, o seu inconsciente, o seu subconsciente. Tem lá informações válidas para resolver situações pessoais, tá? E temos a carta da águia. Veja tudo em uma perspectiva mais elevada, tá? Veja tudo em uma perspectiva superior, elevada. Aqui deve considerar as frequências espirituais, deve considerar a orientação do divino na solução desta questão, tá? Sinto aqui condicionamentos e limitações kármicos, barreiras kármicas que você pode estar a tentar ultrapassar, trabalhando somente os problemas a nível de campo físico, mas que vai requerer que você vá atrás, tá? No plano espiritual, verificar o que se está a passar com a sua frequência, com o seu campo vibracional. Vá lá. Caíram aqui 3 cartas. O 7 de ouros. Cai aqui também a rainha de espadas e a carta da lua. Então, temos um campo que foi plantado pelos ancestrais e que está a ser trabalhado por si. E temos a carta da espiritualidade coletiva, as situações ocultas, tá? O que acontece aqui? Se você estiver na sua vida no momento de plantio, você está a plantar em um campo já semeado. Então, você está a colher na sua vida hoje aquilo que os seus ancestrais plantaram no passado. Se você está a ter bons frutos, é porque eles tiveram um bom plantio. Se você está a ter bloqueios, empecilhos, atrapalhos, desarmonias, dissabores, insatisfações, é porque o que está plantado no campo que você está envolvido é um plantio antigo cuja colheita não é benéfica para si, tá? É necessário limpar este campo através de todo um trabalho espiritual protegido pelo divino, orientado pelo divino, aonde todas as situações coletivas, tá? Espiritualidade coletiva, todas as situações coletivas são resolvidas. Ok? Temos ainda aqui crenças limitantes, padrões repetitivos que lhe deixam acorrentado a situações ancestrais, elemento espada. E temos aqui a carta do diabo que representa as manipulações espirituais na nossa vida a nível de campo físico. E mais o divino, por favor, para a primeira opção. Para quem está na primeira opção, por favor, o que mais precisamos saber? Dois de espadas, 4 de copas. Então, 2 de espadas representa aquilo que você não está a ver, porque não consegue ou porque não quer. E são situações, conflitos ancestrais, tá? Seja da casa de origem, a casa dos seus pais, ou anterior à casa de origem, a casa dos seus avós, dos seus ancestrais, sejam ancestrais encarnados ou desencarnados. Porque muitos dos nossos ancestrais, a nível de plano espiritual, quando estiveram aqui encarnados, deixaram processos que não foram trabalhados. Estão em dívida e cobrança kármica, mesmo a nível de plano espiritual, ok? O 4 de copas vem trazer a insatisfação, vem trazer o tédio, vem trazer o cansaço, nada muda, né? Eu não consigo alcançar os meus objetivos, eu nem sequer estou a ver o caminho, nem as ofertas. Então, são situações que não permitem que, por muito que você trabalhe, você alcance os objetivos que lhe estão até mesmo destinados, porque você está no momento de colheita ou você está a colher aquilo que já foi plantado no passado,
tá? Está na hora de limpar este campo, fazendo esse trabalho, essas curas espirituais e deixar o seu campo limpo para ser novamente adubado e ser você a fazer o plantio que você quer verdadeiramente conquistar na sua vida, tá? A rainha, o 2 de espadas e o imperador, tá? Então, o 2 de espadas são as situações ancestrais que você não está vendo, tá? Podem ser processos de vidas passadas, podem ser aqueles processos que você diz, isso são problemas deles, eu não me vou meter, não me vou envolver. Não se esqueça que você é a continuação da ancestralidade, da sua ancestralidade. Se você não resolver as situações dos seus ancestrais, vai acabar por cair esta carga em cima de si, de qualquer das formas, tá? A carta do Sol, é necessário integrar na luz essas preocupações, esses conflitos ancestrais. É necessário saber o que está a passar por trás, por baixo do fundo, tá? Ou por baixo do véu das situações de sacrifícios e sofrimentos que os seus ancestrais tiveram para que você pudesse estar aqui hoje como um ser vivo, como um ser adulto, maduro, a viver uma vida e a tentar superar todos esses obstáculos. O renascimento, as novas oportunidades vêm da integração na luz de todos esses processos da sua ancestralidade. Tá? Novamente o 7 de espadas, novamente o 7 novamente o 7 de ouros e a carta do renascimento, do julgamento. Então, colhendo esse fruto que já foi plantado, mas deve colher esse fruto em harmonia, tá? Porque muito do que está plantado neste campo são situações de sacrifícios e sofrimentos, são frequências de dor que precisam ser curadas, ainda que esses ancestrais já estejam desencarnados, para que você tenha chances, oportunidades, uma nova vida. Primeira opção, o divino. Ok? Temos um 2 de copas, então são as relações e as conexões existentes, tá? Imagina que as nossas relações do passado, de vidas passadas, que não fecharam em harmonia, continuam a reverberar na nossa vida desta vida. E não estou a falar as nossas relações do passado, de vidas passadas, da última vida que nós tivemos, várias vidas, tá? Porque de acordo com a sua consciência divina, de acordo com a sua maturidade nesta vida, você vai ativar no seu sistema de relações conexões e relacionamentos que tenham a ver com situações, com problemas que você vem harmonizar nesta vida, neste momento da sua vida, tá? A carta da morte. Então, são relações que precisam ser lapidadas, ok? A lapidação de relacionamentos que existem no seu sistema hoje e que podem ter a ver com o passado de vidas passadas a necessitar de harmonização. Aqui nós temos a carta da estrela, cura e revelação, tá? Então, é necessário revelar a verdade para curar. Para vocês, eu aconselho fazer leitura para saber o que existe em todo, tá? A nível do vosso campo, frequencial, o que está para ser curado, quais são as obrigações do contrato encarnatório que neste momento estão como exigências serem levantadas, harmonizadas para desbloquear, para resolver, para solucionar o que quer que você esteja a passar, ok? O 3 de ouros, busque auxílio, existe o auxílio do divino para todas essas situações a nível espiritual que desembocam na nossa vida física, no plano físico, e que muitas das vezes, por mais esforçado que sejamos e que tentemos, e por muito merecedores que sejamos, essas frequências, especialmente as da espiritualidade coletiva, insistem em
permanecer no nosso ambiente e criar essas insatisfações. Ok? Você tem auxílio para ter uma vida satisfatória. Você tem auxílio para trabalhar as insatisfações existentes no seu sistema de relações e que precisam ser lapidadas, curadas, transmutadas, resolvidas, de modo a que você tenha uma vida satisfatória. O que está a ser trabalhado a nível, ou o que deve ser trabalhado a nível do seu campo espiritual? Deve ser trabalhado processos que permitam que você tenha autoestima, autossegurança, autossuficiência, independência, realização pessoal, tá? O 9 de copas traz tudo isso, tá? A espiritualidade coletiva novamente. Então tem a ver com processos ocultos das suas conexões e relacionamentos do passado desta vida e do passado de vidas passadas. Vocês sabem, não sei se sabem, que os nossos relacionamentos, os relacionamentos que nós atraímos muitas das vezes têm a ver com processos de relacionamento dos nossos ancestrais. Então aquilo que eles não superaram nas relações deles estão em nós, gravados no nosso sistema, na nossa frequência, no nosso ADN, no nosso interno, no nosso inconsciente, cria frequências que atraem no nosso sistema de relações, no nosso campo, relacionamentos com as mesmas situações que devem ser resolvidas, para nós aprendermos a trabalhar essas situações e harmonizarmos situações que eles, enquanto vivos, não conseguiram harmonizar, ou por falta de conhecimento, ou por falta de oportunidades, seja oportunidade a nível de tempo, seja oportunidade a nível financeiro, seja por desencarne cedo, né? Muitos de nós perdemos os nossos ancestrais muito cedo. Enfim, seja por crenças religiosas, seja por situações, condições sociais, a verdade é que todas essas situações que não foram resolvidas nos relacionamentos deles, reverberam em nós, tá? É uma marca que fica em nós, as dores, as insatisfações, os sacrifícios que eles passaram, tá? É como uma herança mesmo. Então é necessário que você receba novos valores, novos ideais, que lhe vão auxiliar a trabalhar a sua lapidação e a lapidação de todas essas relações, ok? Esses novos valores que você recebe fazem com que você tenha atitude, comportamento, ação diferente em relação aos relacionamentos que você tem. Temos aqui um 5 de paus a trazer o conflito, né? 5 de paus fala de um conflito no plano espiritual que desemboca na nossa vida no plano físico, cria conflitos no nosso sistema, seja ele qual for, leitura geral, seja o sistema profissional, seja o sistema amoroso, seja o sistema de relações, o sistema familiar. Existem aqui conflitos espirituais que precisam ser transmutados, curados, purificados. Elevar a consciência de todas essas frequências que estão conectadas a relacionamentos no vosso sistema e que causam situações conflituosas, desarmônicas na sua vida. Então, depois temos aqui a carta da justiça, tá? É o equilíbrio da balança kármica. Você necessita de auxílio para equilibrar a balança kármica, para que todas as insatisfações que estão em conflito possam ser curadas e então você possa ter uma vida satisfatória. Enquanto existirem insatisfações no campo espiritual, no plano espiritual, essas insatisfações vão reverberar na sua vida e por muito que você trabalhe o campo físico, vai ser muito difícil ultrapassar essas situações. 8 de paus é o movimento, a transmutação, a mudança necessária para que toda insatisfação transmute em um conteúdo, em uma situação satisfatória, ok? No fundo do deck temos bem a carta do Hierofante, que representa então dogmas, paradigmas, crenças que nos limitam, que nos condicionam. É bem aquilo que eu senti no início da leitura,
que existem padrões ancestrais, os quais você está a orientar a sua vida de acordo com esses padrões, tá? Mas esses padrões são de uma era antiga, são de uma era dos seus ancestrais. Está na hora de você mudar esses padrões, essas crenças, esses dogmas, esses paradigmas, para que você possa ir além daquilo que eles realizaram, tá? Para que a sua colheita seja mais produtiva da colheita dos ancestrais. Vamos lá, vamos dar sequência com o baralho cigano. Primeira opção. Peço a todos, por favor, que deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, sejam bem-vindos a Eu Sou a Sua Harmonia. Quem estiver a necessitar de leitura particular, entre em contato comigo pelo WhatsApp, o meu número está na descrição do vídeo, tá? Envie mensagem a saber quais são as condições para a leitura particular ou para as terapias holísticas. Vamos lá, com o baralho cigano agora, é necessário mudanças espirituais, mudanças positivas no campo espiritual, tá? Plano espiritual pede mudanças positivas. Aqui não tem só má notícia. Se o plano espiritual tem frequências que buscam por mudanças positivas, é excelente. Quer dizer que eles não estão a bloquear a sua situação, eles estão a pedir mudanças. Agora é necessário cumprir o serviço que traz essas mudanças, ok? Cortes são necessários serem feitos nos processos espirituais. Qual é a necessidade de cura divino a nível de plano espiritual? Para quem se conectou com esta primeira opção, recomeço de todas as energias kármicas, tá? Quando aparece a carta do recomeço das energias kármicas, é porque são processos muito antigos, passado de vidas passadas, que afeta todo o seu sistema ancestral, tá? O recomeço de energias de lamentação, de choro, de dor, de sofrimento. Energias de dor, sacrifícios e sofrimento que vêm das conexões e dos relacionamentos do passado, de vidas passadas, e que podem estar a causar nas suas relações desta vida a mesma condição de sacrifício e de sofrimento, tá? Por tudo que já foi dito, porque o que reverbera no meu corpo físico vem do meu corpo espiritual, e o que está no meu corpo espiritual vem de frequências dos meus ancestrais. Então é uma herança, vou chamar frequencial, que eu recebo deles. Nós somos energia, gente, nós vibramos. Então todas as frequências dos nossos ancestrais que estão em uma vibração desarmônica acaba por ser transmitida para nós. É exatamente como quando uma mãe está grávida, está em estresse, está em depressão, está com diabetes, está com alguma doença, o bebê acaba por correr o risco de vir também com estas complicações. A nível de emoções é igual. As emoções mal resolvidas pelos nossos ancestrais também afetam as nossas células, os nossos átomos, afetam a nossa frequência. Ok? É necessário abrir possibilidades, abertura de caminhos. Há empecilhos e atrapalhos para abertura de caminhos. Às vezes você diz, eu trabalho tanto, mas as possibilidades não se abrem para mim. É mais do mesmo, tá? Há empecilhos e atrapalhos a impedir a chegada de novas propostas, de novas possibilidades. Necessário ativar fechos no campo espiritual. Para toda a frequência em empecilho e atrapalho, é necessário fechar. Quanto mais empecilhos e atrapalhos eu fecho, mais possibilidades eu tenho. Está no prazo divino, diz aqui o divino. Está no tempo do divino trabalhar esses fechos, ok? Os cortes são necessários. Está no tempo do divino cortar as situações necessárias. Aqui tem condicionamentos e limitações que criam empecilhos e atrapalhos na sua vida por falta de conhecimento, tá? Existem muitas situações kármicas que foram ativadas pelos nossos ancestrais, porque na altura em que eles resolveram muitos processos na vida deles, muitos problemas, eles não tinham conhecimento necessário de como resolver as situações sem criar karmas.
tá? Então foram tomadas de decisões, foram atitudes, ações e comportamentos que eles tomaram e que na altura era para eles a atitude certa para solucionar uma situação, mas o karma foi criado. E eles não sabiam sequer que aquele comportamento, gerando sacrifício e sofrimento para o próximo, estava a ativar uma corrente kármica, tá? Essas situações que foram ativadas por falta de conhecimento precisam ser cortadas, precisam ser fechadas, porque estão a gerar empecilhos e atrapalhos na sua vida. É uma cobrança da espiritualidade coletiva. Tá? Aqui no canal tem duas mesas radiônicas de harmonização da espiritualidade coletiva. Busque aí na playlist de mesas radiônicas e pode começar a trabalhar a sua frequência através da ativação desta mesa radiônica. Depois nós temos a necessidade de elevar consciências, tá? Então a abertura de possibilidades, a abertura de caminhos vem de um trabalho que permite elevar consciência. Uma consciência elevada muda o paradigma, muda o dogma, muda a crença, e mudando o paradigma, o dogma, a crença, muda a forma de pensar, muda a mentalidade. Então são novas ideias, novos valores que você recebe através da elevação de consciência, que traz também conexões espirituais mais elevadas, conexões divinas mais elevadas, que dão a orientação necessária para você resolver as situações de uma nova forma. De uma forma que vai além da forma que os nossos ancestrais resolviam. De uma forma que vai além da forma como você está a tentar resolver, tá? Porque o que eu sinto, que as experiências e a vivência que você tem hoje não é suficiente para resolver a questão em mesa, tá? Insatisfações que são causadas por empecilhos e atrapalhos. Então, a elevação de consciência traz toda uma mentalidade, traz novas ideias, traz novas crenças, traz novas instruções, novas orientações internas, tá? Que vão fazer com que as suas atitudes, ações e comportamentos gerem resultados satisfatórios. Aqui nós precisamos fechar o passado de vidas passadas e o passado desta vida. Circunstâncias no passado desta vida e no passado de vidas passadas que precisam ser fechadas no seu processo emocional, que está a ser avaliado pormenorizadamente, ou que deve ser avaliado pormenorizadamente, tá? Há situações na sua vida hoje que vêm de frequências do seu passado, de vidas passadas, tal como eu expliquei mais cedo aqui na leitura, e que precisam ser avaliadas pormenorizadamente como realizar esse fecho, tá? Por isso é que eu disse, uma sessão de leitura para vocês iria trazer à consciência tudo que está ainda a nível do vosso interno, do vosso inconsciente e até mesmo a nível do vosso subconsciente, porque ganhar consciência da informação já inicia um processo de compreensão e aceitação para começar a resolver as situações, tá? Está na hora de fazer o corte com o sagrado masculino que está em dívidas e cobranças kármicas, tá? Então, existem processos de dívidas e cobranças kármicas sagrado masculino que o divino diz que já está em tempo de serem cortadas essas dívidas na sua vida, tá? Se não é feito este processo de cura, essas dívidas vão continuar a reverberar na sua vida. E o que o sagrado masculino faz quando está em dívida? Fecha todos os caminhos. Porque o sagrado masculino é a energia de impulso. É a energia que nos impulsiona para a vida, tá? É a energia que abre novos caminhos. O sagrado masculino é o que nos empurra para fora de casa, é o que nos empurra em busca de novas oportunidades, de um novo emprego, de uma nova relação. E é necessário resolver as situações kármicas dessa energia, especialmente para que no seu sistema de relações você não atraia relacionamentos que estão conectados a essa frequência kármica, ok? Especialmente se você for mulher, saiba que nós
atraímos a nossa relação frequenciando situações internas que estão por resolver. Então, se existem aqui situações kármicas sagradas masculinas que devem ser resolvidas, esse corte que está no prazo divino de ser feito deve ser ativado, tá? Tem também no canal a mesa radiônica de harmonização do sagrado masculino. Faça uma pesquisa aqui no canal, ok? Temos então soluções para tudo que foi karma criado por inconsciência, por imaturidade, por irresponsabilidade, por falta de conhecimento, e temos a espiritualidade coletiva no plano espiritual a causar repetições de padrão. Por que o padrão se repete? Porque a minha mentalidade é a mesma, porque as soluções que eu busco são as mesmas, tá? E se eu costumava dizer aqui no canal, se eu quero ir para oeste e eu continuo a seguir para norte, eu nunca vou chegar a oeste. Eu vou desembocar sempre no mesmo porto, porque eu estou perdida a repetir padrões, tá? No campo espiritual, essa repetição de padrão deve cessar. São repetições de padrão que vêm e que pedem mudanças positivas, tá? Aqui a carta do cachorro traz-nos energias kármicas de quê? De promessas não cumpridas, de infidelidade, de deslealdade, de falta de compromisso, de falta de atenção, falta de companheirismo, falta de proteção, falta de segurança, de apoio, de cuidado. Se você vive relações que têm a ver com essas situações kármicas que eu acabei de mencionar, você está num processo de repetição de padrão por situações que foram ativadas pelos seus ancestrais e precisam ser resolvidas. Conexões e relacionamentos do passado desta vida e do passado de vidas passadas que estão prontos para uma mudança positiva, tá? Aqui é o processo de cura necessário a nível do plano espiritual para que o problema, a situação que lhe traz a essa leitura, seja então solucionada. Aqui tem a ver com empecilhos e atrapalhos para novas situações na sua vida, abertura de possibilidades, abertura de caminhos, receber novas oportunidades, receber novas propostas, tá? Ver novos caminhos, seja a nível emocional, seja a nível profissional, seja a nível financeiro, seja a nível de negócio. Aqui é como se a sua vida estivesse numa redoma constante. É mais do mesmo, é mais do mesmo. Por muito que você se esforce para ver um caminho, a porta se fecha sempre. Ok? Mais alguma coisa, divino? Conselhos. Conselhos para quem está nesta situação, tá? A nível interno e inconsciente é necessário trabalhar as estagnações. Como é que você trabalha as estagnações a nível interno e inconsciente? Fazendo terapia, a trabalhar essas frequências internas, tá? Porque são processos de vidas passadas que você não tem consciência, são processos que vão causar empecilhos e atrapalhos na sua vida. Os empecilhos e atrapalhos vão causar cansaço e desgaste. E o cansaço e desgaste vai começar a criar procrastinação e estagnação mesmo, ok? Então, tem aqui situações do seu sagrado feminino ancestral que precisam ser trabalhadas a nível do seu interno, a nível do seu inconsciente. São responsabilidades e obrigações que você traz a nível do seu contrato encarnatório, ok? Sabemos que todo espírito que está aqui encarnado traz responsabilidades e obrigações do contrato encarnatório. Então, se nós encarnamos antes de nascer, assinamos um contrato para estar aqui encarnados, para que o nosso espírito venha viver dentro deste invólucro de carne, tá? Só que o que acontece? As obrigações e responsabilidades do contrato encarnatório são as mesmas? Não são. Depende de cada nível, em cada etapa de vida que eu estou, ok? Então, de acordo com a sua maturidade de consciência divina, as responsabilidades e obrigações vão ser ativadas e vão criar exigências para que você as cumpra, ok? Essas responsabilidades e obrigações para com o seu sagrado feminino estão a causar empecilhos e atrapalho na sua vida porque não estão a ser resolvidas.
harmonização dessa situação vai trazer o fim dos empecilhos e dos atrapalhos. Então, você também pode ser alguém que está a viver na sua vida situações que têm a ver com ou que repetem os sacrifícios e sofrimentos que o seu sagrado feminino já passou a nível de sistema de relações. Harmonizar todas as situações e integrar na luz para fechar esses processos no plano espiritual de uma vez por todas, tá? Processos que têm a ver com infidelidade, deslealdade, falta de compromisso, falta de atenção, falta de companheirismo, falta de proteção, falta de segurança, ok? Promessas que não são cumpridas, manipulações, mentiras. Se você vive isso na sua relação, saiba que é um processo, frequência ancestral a reverberar na sua vida. Então, os bloqueios vêm de toda esta frequência que é necessária ser transmutada, ok? Curada, harmonizada a nível de plano espiritual. O que acontece? Por que as exigências do plano espiritual estão tão fortes na nossa vida? Era de Aquário, gente, tá? Estamos na era de Aquário já há algum tempo atrás. O que é a era de Aquário? Era do 7º raio cósmico. Era da chama violeta. Necessário transmutar karmas para que a Terra, Gaia, saia da frequência 3D. E na medida em que nós transmutamos as nossas situações kármicas, que são as nossas dores, os nossos sacrifícios e sofrimentos, nós começamos a vibrar em uma frequência diferente, porque as dores, os sacrifícios e sofrimentos são amarrações que não permitem a nossa evolução. Necessário saber que somos seres espirituais a viver dentro do invólucro de carne e que nós estamos mais focados em resolver problemas do plano físico do que problemas do plano espiritual. Nos esquecemos que é o espírito que vem viver neste corpo. Então, o espírito tem que equilibrar a vida espiritual e a vida prática no plano físico, tá? É necessário ter tempo para escutar, para solucionar as questões que o nosso espírito também veio resolver, as obrigações do espírito. Se não fosse necessário o espírito estar aqui a resolver nada, ele não estaria aqui encarnado. Então é fundamental começar a prestar atenção às questões existentes a nível de plano espiritual, porque afetam todo o nosso sistema de relações, sistema familiar, sistema social, sistema coletivo, afetam as nossas profissões, o nosso plano financeiro, a nossa carreira, a nossa evolução pessoal, afeta a nossa descendência especialmente, tá? E é essa que deve ser salvaguardada, a nossa descendência, porque tudo que nós não resolvemos em nós, de nós e dos nossos ancestrais, passa para os nossos descendentes, ok? Mais alguma coisa, divino? Tá tudo dito. Não se esqueçam de deixar o vosso like, gratidão a todos, namastê. Nos vemos numa próxima ocasião. Vou passar para a opção de número 2. Segunda opção, mensagens do divino, necessidade de cura, curas necessárias no plano espiritual. Quem se conectou com a segunda opção, o mestre Nada Osso. Vamos lá. Vamos começar então com o oráculo. Este é Moonology. Vamos lá. Segunda opção, sejam bem-vindos a Eu Sou a Sua Harmonia. Vamos receber a mensagem do divino, tá? Sobre qual é a necessidade de cura no plano espiritual. Curas necessárias no plano espiritual. Segunda opção. Vamos lá. Não permita que o orgulho o afaste do seu caminho, tá? Não permita que o orgulho se ponha no seu caminho, não permita que por orgulho você não cumpra os seus objetivos, porque as conclusões que você busca estão a chegar.
Então, cuidado com o ego, cuidado com o orgulho. É tempo de respirar, é tempo de se acalmar. A comunicação é a chave, tira um tempo para respirar, para sossegar, tira um tempo para amenizar as suas emoções, para ter maior clareza das situações que você tem estado a viver. O que é que você precisa deixar ir, tá? Você está apegado a quê? E que traz uma necessidade de desapegar desta situação. Veja lá se você não está apegado em uma situação por orgulho, tá? Tá na hora de deixar ir, porque esta situação já não lhe está a trazer crescimento, nem satisfação. O seu comprometimento está a ser testado. Às vezes é hora de você deixar uma situação por fé, sabe? Aquelas situações de dar um passo de pé, um pulo de fé, um passo de fé, para que o próprio divino traga as situações que você merece. Equilibrar a vida espiritual e prática. Então é fundamental aqui achar um ponto de equilíbrio na sua vida prática, encontrar momentos para estar com o divino, tá? Porque nesses momentos em que nós estamos, em que nós buscamos conexão com o divino, que nós recebemos as orientações, as instruções que nós necessitamos para resolver as nossas situações de vida. Até mesmo frequências que vêm do divino e que nos harmonizam, e que nos acalmam, e que nos trazem a clareza necessária para agir. Não permita que o passado o aprisione, tá? Não fique preso em pensamentos, ideias, sensações, sentimentos do passado, até mesmo relacionamentos do passado, tá? Não permita que o seu passado o aprisione. Liberte-se. Considere-se livre deste passado para poder escolher novos caminhos, seguir em frente, trilhar novos planos, novos sonhos, novos objetivos. Às vezes o passado nos traz frequências que já foram trabalhadas e que já não nos adicionam mais. Então é só sacrifício e sofrimento em tentar manter o passado, porque nem o próprio divino permite que nós sejamos seres estagnados. Segunda opção, por favor. Temos aqui o sábio. Seja devoto e comprometido, ok? E a sua devoção e compromisso permitirá que você vá além dos seus padrões ancestrais. A sua devoção e o seu compromisso. Então, o sábio traz a necessidade de você estar consigo mesmo, porque a sabedoria que você busca vem de dentro, vem do interno, e quem está no nosso interno a comandar tudo é o divino, ok? Então tire um tempo na sua vida prática, ao longo do seu dia, dedica um tempo para estar consigo mesmo em busca desta sabedoria divina, em busca desta conexão do divino, que lhe traz a orientação necessária para a sua vida. Temos aqui o espírito da raposa. Confia nos seus talentos em tempos de mudança. Em tempos de mudança, confia nos seus talentos, tá? Então, aonde é que eu busco a força dos meus talentos, das minhas qualidades, das minhas virtudes? Internamente. O meu corpo intuitivo está cheio de informações que reverberam o meu talento, as minhas virtudes e as minhas qualidades, tá? Porque há muito de mim que eu desconheço, mas o divino que comanda a minha vida conhece e me envia informações através da minha intuição, o meu sexto sentido, para então solucionar situações que existem na minha vida, tá? Peacekeeper, né? Manter a paz, deixar ir a necessidade de estar certo, mas vale ter paz do que ter razão na situação em que você está a viver, mas vale ter paz do que ter razão. Mantenha-se firme no terreno
e mantenha a sua paz. É necessário que você tenha uma frequência de calma, de harmonia, bem enraizado, bem firme naquilo que você quer manifestar, bem focado naquilo que você quer manifestar, ok? O viajante muda a sua energia e cria abundância, tá? Se calhar você está preso em alguma frequência do passado que não está a permitir que você alcance a abundância merecida. Então, mudanças são necessárias. Isto é um movimento necessário. Pode ser que você esteja a viver em algum local ou em algum ambiente que não está a permitir a chegada da sua abundância. É necessário criar mudanças, movimentos. Deixa ir o passado. Tenta criar soluções para o seu movimento, para a sua mudança. Porque a abundância, a prosperidade que você busca não está no local onde você se encontra, tá? Não está com a frequência com a qual você está a partilhar alguma relação, alguma situação. Novamente, a energia da viajante. Mova-se para uma nova direção, tá? Então, o sítio onde você se encontra não é aonde está a sua prosperidade e a sua abundância. Aqui é fundamental que você saiba que você vai ter que se movimentar, tá? E quando as frequências divinas, as frequências do divino estão verdadeiramente prontas para o nosso movimento, tudo no local onde nós estamos para. Não há nenhum passo que nós consigamos obter vitória naquela situação, tá? É necessário verdadeiramente mudança. A sábia branca, não, wise one, a sábia, cresce mediante a situação atual, tá? É necessário saber que na situação atual em que você se encontra, houve crescimento. Tá? Houve crescimento. Agora está na hora de você analisar, avaliar o seu contexto pessoal, a sua situação e ir em busca de mais crescimento. Tá? A lua tira nota das suas mensagens intuitivas. Então preste bem atenção no seu corpo intuitivo, no seu sexto sentido, porque ela vai trazer orientações necessárias para essas mudanças que estão aqui a ser requeridas, solicitadas, ok? No fundo do deck, o guardião do coração. Ama e permita-se ser amado. Ame e permita-se ser amado. O que isto quer dizer? É necessário que você tenha paciência e tenha muito amor, muito carinho por você mesmo, que você se nutra com amor, com paciência, com carinho, que você se alimente com todo o autocuidado que você merece, tá? Esta frequência me traz agora uma energia de quem não tem passado por tempos fáceis, tá? Então, cuide bem de si e permita-se ser amado. O permitir ser amado tem a ver com eu só dar permissão às minhas conexões e relacionamentos merecedoras. Porque às vezes estamos conectados em relacionamentos não merecedores e esses relacionamentos não me estão a oferecer o que eu mereço. Então, às vezes na relação nós estamos a receber migalhas e achamos que estamos no sítio certo, que estamos na relação certa e não queremos fazer movimentos que tragam então a prosperidade merecida, ok? O guardião da medicina, esteja aberta a energias de cura, tá? Porque tudo o que quer que seja que você tenha passado tem cura. Esteja aberto a energias de cura. Só que o que acontece? A cura vem com o conhecimento. Às vezes eu passo por situações, mas eu não entendo por quê. Como é que eu vou compreender o que eu não sei? É necessário ir em busca de informação para que eu compreenda as situações que estão a acontecer ou que aconteceram na minha vida, tá? E eu possa então cuidar das minhas necessidades.
Quando eu estou a passar pelo inverno, é um momento de fecho, é um momento onde eu cuido das minhas necessidades, para não passar frio, para não passar mesmo carências, tá? Então, cuide bem de si, se nutra com energias de amor, de carinho, de compreensão, de autoaceitação, tá? Aceite buscar saber a verdade, ter compreensão dos seus processos, cuida das suas necessidades, para que você não tenha carências, para que você não volte a passar por carências. Aqui a informação é de movimento, é de necessidade de sair de onde você está, tá? Quando estamos no sítio errado, ativar frequências erradas, até o nosso anjo da guarda tem dificuldades em nos proteger. Porque todo o contorno, toda a situação em torno de nós não é favorável para nós. São situações que nos empurram para fora daquele ambiente, daquela situação, ok? Olha, está na hora de ir embora. Está na hora de você navegar para portos seguros. Está na hora de você navegar para um porto protegido, aonde você encontre verdadeiramente o amor, a paz, a estabilidade, a segurança, ok? A proteção. E mais para esta segunda opção, o divino. Mensagens do divino, curas necessárias no plano espiritual. O que mais, por favor? Temos a carta da Imperatriz. Então é hora de crescer, é hora de se expandir, é hora de se lançar na vida, é hora de prosperar, de ser abundante, é hora de florescer, tá? Mas você floresce com novas ideias, com uma nova mentalidade. Aqui auxílio para o seu florescimento, mas não no local onde você se encontra. É necessário fazer força para criar a mudança necessária para o seu florescimento. Caiu aqui o As de espadas e o 6 de espadas, tá? Então é uma frequência de triunfo que vem de uma nova mentalidade, que lhe impulsiona para ir fazer o movimento necessário, a viagem necessária, que lhe vai trazer celebração, ok? Que lhe vai trazer celebração. Necessário deixar emergir um novo eu, tá? Que, sabe, sempre que nós passamos por sacrifícios e sofrimento, nós amadurecemos. E há situações que nós superamos nesse período de sacrifícios e sofrimento, mas é necessário curar essas situações. Superar uma situação não é curar, ok? Então, há energias que precisam ser curadas. Aqui um novo eu que precisa ser revelado, descoberto. Há um novo ser seu que está pronto para ser descoberto. Você tem uma nova frequência a reverberar em si, que pede mudança, que pede movimento, que pede progresso, expansão, prosperidade e abundância, tá? Que pede felicidade, esta nova frequência espiritual em que você está a gritar por felicidade, mas não é na situação em que você se encontra que esta felicidade, que você vai encontrar esta felicidade, ok? Então temos o louco e o 10 de copas. É um novo caminho, é uma nova aventura que você deve se lançar para encontrar esta felicidade que você tanto necessita, que você tanto busca, que você tanto sonha e almeja. Ok? O rei de espadas, é necessário ir conquistar, é necessário travar as batalhas necessárias para conquistar o seu objetivo. O que isso quer dizer? Movimentos necessários. O que você necessita para se movimentar?
Quais são as respostas que você tem que dar? Quais são as ações, atitudes e comportamentos? Quais são os obstáculos que você deve ultrapassar para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, a sua meta? É necessário ir conquistar, implementar ações, atitudes, tomadas de decisão, resolver situações para alcançar aqui o seu objetivo, ok? Aqui nós temos um 10 de espadas, então é o fim de uma tormenta, tá? É o fim de problemas, é o fim de uma tormenta, é o fim de responsabilidades e obrigações para com alguns ancestrais. Espadas tem a ver com situações que atormentam a minha mente, problemas que me afetaram a mente. Então, o fim desta situação implica que você vá lutar, vá finalizar essas frequências que lhe atormentam. Através de quê? De mudança. Se você está num local, num ambiente, em alguma relação, que você está a passar somente por problemas, por preocupações, por insatisfações, é necessário se movimentar, ok? Temos aqui um 5 de espadas. Você está a ser, vou dizer, impelido a ir cumprir alguma tarefa, alguma obrigação, tá? É necessário cumprir esta obrigação para que o fecho deste processo de tormenta finalize. Temos o 9 de paus. Então, está bem, quase no fim de finalizar as cargas kármicas da ancestralidade, tá? Aqui você está a viver situações que têm a ver com processos ancestrais, sim, ok? Muitos deles você já tem sofrido sem saber que tem a ver com situações espirituais, o que você tem sofrido, o que tem acontecido na sua vida, tá? Mas há obrigações que precisam ser cumpridas, ainda não foram finalizadas, e a verdade é que você tem estado a enfrentar essas batalhas sozinho, está cansado, está ferido, está sem fôlego, mas é necessário cuidar das suas necessidades e seguir em frente. O local onde você está não é favorável para isso, tá? Não é benéfico para isso. Situações ancestrais. Situações que você não aceita, que você não vê, situações que você ainda pode não acreditar, pode não crer que venham delas, ou porque você ainda não analisou que essa situação pode estar a vir de algum processo kármico ancestral, mas está, ok? Temos então aqui o cavaleiro de espadas, tá? São as ações e atitudes necessárias a nível energético para que você equilibre a balança kármica, para que traga justiça a todas essas situações ancestrais do passado e que estão a causar problemas, tormentas na sua vida no plano físico, estão a causar conflitos na sua vida, tá? Ir conquistar, ir à conquista vai trazer novas emoções, tá? Vai trazer novas oportunidades emocionais. Vai se abrir um novo campo emocional para si, na medida em que você for criando mudança, movimento, resolvendo as situações. Temos aqui o pajem de espadas. Então, deixa eu ver aqui. Cavaleiro de espadas. Pajem de espadas. É necessário uma nova mentalidade, uma nova frequência mental para lidar com toda essa tormenta, todas essas preocupações, todos esses, às vezes também tem a ver com arrependimentos, tem a ver com decisões tomadas e que hoje a sua consciência vê e sabe que não foram as mais acertadas, tá? Tem a ver com processos do passado.
Muitos deles reverberam na sua vida por causa de situações da ancestralidade. Tem a ver com obrigações que você deve cumprir para proteger tudo aquilo que você já conquistou na vida. Atenção, muito daquilo que nós conquistamos na vida tem a ver com a nossa descendência, tá? Então, o que é que nós mais queremos proteger? Os descendentes. Essas obrigações e responsabilidades devem ser cumpridas para que a sua descendência seja salvaguardada desses problemas, dessas tormentas que você tem estado a viver, ok? A finalização desses fardos deve ser feita com integração na luz. Esses conflitos que você tem estado a superar e a viver e que agora precisam ser revelados e curados. Por que revelados e curados? Porque aquilo que eu ultrapasso não quer dizer que está curado, que está fechado, que está selado. Pode voltar a reverberar na minha vida, porque a energia não está selada, não está integrada na luz. Ok? Então, a finalização deste processo, desses fardos que você tem estado a viver, deve ser feita com integração na luz. Aqui, lidar com essas situações da ancestralidade implica em um processo de integrar na luz as sombras. Sombras que já reverberam na sua vida. O que são sombras? Sacrifícios, sofrimentos, mágoas, dores, ok? Insatisfações, tristezas, lamentações, choros. Tudo aquilo que nos desarmoniza, tudo que é insatisfatório na nossa vida. Lidar com esta questão da ancestralidade vai exigir que você esteja verdadeiramente sob o comando do seu divino, orientado por ele, tá? É uma situação que é resolvida, orientada por ele, porque é necessário integrar na luz, iluminar todas as sombras para que você seja um ser completo. Então, é na medida em que eu integro as minhas mágoas, as minhas dores, as minhas lamentações, as minhas carências, as minhas necessidades, as minhas tristezas, na medida em que eu ilumino esse meu lado sombra, integrando a minha sombra na luz, curando essas sombras, eu me torno mais completa, porque eu tenho informações nessas sombras, informações do meu passado, desta vida ou do passado, de vidas passadas, que eu preciso integrar a mim, fazem parte de mim as minhas dores, os meus sacrifícios, os meus sofrimentos, mas devem ser curados para serem úteis. Se eles não forem curados, são simplesmente sombras, são simplesmente energias que vão continuar a reverberar na minha vida como sombra, como mais tormenta, como mais sacrifício, como mais sofrimento, porque são frequências que carecem de cura, de harmonização. E muitas dessas frequências eu as recebo dos meus ancestrais. São situações que os meus pais viveram, que não superaram, são dores que eles tiveram, seja a nível de relacionamentos, injustiças sociais, situações pessoais, sonhos não realizados. Tudo isso reverbera na minha vida, porque causou mal a eles, eu sou a continuação deles e necessito, de acordo com o que está na minha frequência, integrar. Rainha de Copas, ok? Então, é necessário aqui olhar para as suas emoções, amadurecer as suas emoções, ver a nível de plano espiritual qual é o seu contexto no sistema de relações, qual é a situação que precisa ser revelada e que precisa ser curada, tá? Tem a ver com os seus ancestrais. Tem a ver mesmo com frequências que manipulam a sua vida, tá? Às vezes é no seu sistema de relações que saem relacionamentos que você olha e diz: este relacionamento é manipulador, este relacionamento é trevoso, é negativo. E por que este relacionamento está no seu sistema de relações? Porque tem situações que deve curar em si para não atrair mais relações dessas, tá? Temos então o 5 de paus. Conflitos a nível de plano espiritual que atraem manipulações da sua vida. O que esta manipulação causa na sua vida? Bloqueia tudo que são conquistas, tá? Você não consegue conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas,
Com esta energia manipuladora, impossível. Especialmente a carta do diabo em conflito afeta todo o seu plano financeiro. Então, o que é que ela vai trazer? Carências, necessidades, pobreza, tristeza, estagnação, ok? Cansaço, sacrifícios, sofrimentos. Vai querer manter a condição kármica na sua vida. Vamos saber o que é necessário curar a nível do plano espiritual. Curas necessárias. Mensagem do divino. Segunda opção, tá? O sagrado feminino em bloqueio, pede justiça, ok? São situações do seu sagrado feminino que não permitem que você se expanda, que você cresça, que você floresça no lugar onde você se encontra, na situação em que você está aqui a ser comunicado. E o sagrado feminino ancestral, a nível do sistema emocional amoroso, vidas passadas e passado desta vida, situações do sistema emocional do sagrado masculino, que vem do passado de vidas passadas, que reverbera na sua vida nesta vida, está pronto a ser transmutado. Então é um trabalho com o sagrado feminino, um trabalho de curar o sagrado feminino da casa de origem, transmutações na casa de origem. O que é a casa de origem? É a casa onde você foi criada, a casa dos seus pais, a casa onde você cresceu. Então são situações da sua ancestralidade sagrada feminina materna, ok? Pode vir da sua situação sagrada feminina materna avó, do lado da avó, que reverbera no corpo, que reverberou na situação da sua mãe, ok? Aqui nós temos o comando do divino já dado para todas as situações da sua casa de origem. Sagrada feminina. Você deve curar o sagrado feminino, porque a energia que traz expansão, crescimento, prosperidade e abundância vem do sagrado feminino. Os ancestrais sagrados femininos é o que está aqui a necessitar de ser curado a nível do plano espiritual, tá? Pedir que deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Quem necessitar de terapia, o meu número está na descrição do vídeo. Para leituras particulares também, o número está na descrição do vídeo. Envie mensagem por WhatsApp para saber quais são as condições da terapia particular. Temos então a necessidade de harmonização, harmonizar situações, harmonizar processos a nível de plano espiritual. Temos emaranhamentos. O que são emaranhamentos? São toxicidades, vêm de frequências de quê? De traição, de promessas não cumpridas, vêm de infidelidades, deslealdades, imaturidades, irresponsabilidades, ok? Lembrar que a traição não é só física. Quando eu estou comprometida em uma relação e eu tenho um projeto com meu parceiro e ele não cumpre com o projeto definido ou pré-definido por nós, eu posso me sentir traída por ele não estar a cumprir com os planos traçados na nossa relação, tá? Emaranhamentos nas suas relações, nas suas conexões. A nível de plano espiritual, repetição de padrão. Então é como se as suas relações nesta vida estivessem a repetir padrões da sua ancestralidade sagrada feminina, tá? Aqui temos o sagrado masculino. Por que o sagrado masculino aqui? Porque as relações que você atrai têm a ver com frequências do sagrado masculino que você teve. E quem escolheu o seu sagrado masculino foi a sua mãe, tá? Então, você atrai relacionamentos mais ou menos parecidos, com as mesmas características que as relações que a sua mãe teve. Por quê? Porque é nelas onde estão situações que devem ser curadas. Situações emocionais que ela não conseguiu curar, por qualquer razão que seja, por falta de conhecimento, por falta de possibilidade, tá? Mas que existe aqui um padrão repetitivo na escolha de parceiros igual aos que a sua mãe teve, existe.
E a nível de plano espiritual, esta repetição de padrão está pronta para ser resolvida, tá? É necessário trabalhar no plano espiritual a frequência, é necessário resolver no plano espiritual a frequência que vem deste sagrado masculino e que faz com que os seus relacionamentos sejam uma repetição das relações que o seu sagrado feminino teve. Os mesmos bloqueios, as mesmas situações, as mesmas características, as mesmas dores, as mesmas lamentações. São situações de destino, então são situações bastante antigas de sacrifício e sofrimento. Tá? É necessário fazer fluir essa energia. Você precisa se movimentar do local onde você está, porque se calhar no local onde você se encontra é onde está o sistema de relações cuja repetição de padrão é latente. Se você mudar de ambiente, se você mudar de local, você vai entrar em contato com um novo sistema de relações. E só essa mudança vai proporcionar o despoletar do seu novo eu. Ok? O lugar onde você se encontra está repleto de manipulação energética que não está a permitir que você vença esse conflito espiritual. Então, temos empecilhos e atrapalhos que precisam ser harmonizados. Temos emaranhamentos a nível de responsabilidades e obrigações do seu contrato encarnatório. É necessário que você saiba que hoje o que está como sua responsabilidade espiritual é harmonizar, curar toda a frequência em emaranhamento que existe na sua vida, que reverbera como empecilhos e atrapalhos na sua vida prática, no plano físico, tá? O seu sistema de relações é emaranhado. Enquanto não resolver as obrigações e responsabilidades do seu contrato encarnatório, você vai continuar a lidar com emaranhamentos. Então, para quem quer fazer curas coletivas no canal, é buscar na playlist de mesas radiônicas tudo que fala de energias emaranhadas, emaranhamentos. Faça uma pesquisa por emaranhamentos e comece a ativar curas para transmutar, curar, purificar, liberar, elevar consciências emaranhadas, ok? O seu sistema familiar espiritual, então é a sua ancestralidade desencarnada que está aqui a falar de processos no sistema emocional que devem ser resolvidos para que a repetição de padrão do que vem, do que você recebe do sagrado masculino não reverbere nas escolhas de parceiros que você tem, ok? A integração na luz de sacrifícios e sofrimentos de destino. Então, é como se em várias vidas, né, você vivesse repetição de padrão a nível de relacionamentos e os sacrifícios e sofrimentos fossem permanentes na sua vida, por causa de relacionamentos emaranhados, por causa de falta de compromisso, irresponsabilidade, maturidade, traições, promessas que não são cumpridas, falta de companheirismo, de cuidado, ok? A solução aqui é criar fluidez nesses processos estagnados, kármicos, que existem a nível de plano espiritual a causar o que na sua vida? Desgaste, carências, necessidades, perda, abandono, pobreza, escassez. Ok? Seja escassez emocional, seja escassez financeira, tem aqui processos que precisam ser curados, karmas que reverberam como um cansaço, como um desgaste, até mesmo roubos energéticos, vampirismo energético, sabe? Porque às vezes quando estamos em condicionamento kármico, esses espíritos, essas frequências manipuladoras que vêm fazer roubos energéticos, vêm fazer o vampirismo energético, ok? E dizer que todas essas situações de cuidar das suas necessidades para que você esteja protegido, querer ver a verdade, querer conhecer a verdade, o porquê das situações na sua vida,
é fundamental para que você se cure e para que você possa então ter a prosperidade e a abundância que você necessita. Para muitos, pode ser uma mudança que você quer muito fazer e que você não está a conseguir fazer, tá? Porque existem energias de manipulação a criar carências, necessidades, escassez, pobreza e que não estão a permitir que você, imagina financeiramente, tenha os rendimentos necessários para a mudança que você quer fazer. Eles podem estar a fazer, por exemplo, bloqueios a nível mental, a nível emocional, a nível mesmo da sua condição de corpo físico, para que você não encontre as soluções necessárias para o movimento que você quer fazer, para a mudança que você quer criar, ok? Porque aqui condicionamentos kármicos que estão a manipular as situações na sua vida. E essas manipulações, esses condicionamentos kármicos, essas frequências manipuladoras precisam ser resolvidas. Tá certo? Então, vá lá. Gratidão a todos. Vou passar para a terceira opção. Gratidão. Na terceira opção, temos então quem se conectou com o Buda mental. Curas necessárias no plano espiritual, mensagens do divino. Vamos lá. Terceira opção, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Vamos saber quais são as curas necessárias a nível de plano espiritual. Receber as informações do divino e trabalhar sobre essas informações, né? Mostra ao mundo o seu verdadeiro eu. A comunicação é a chave. Uma situação de ganho e ganho está predestinada. Mostra ao mundo o seu verdadeiro eu. Situações pessoais alcançam soluções. Então está na hora de mostrar quem você verdadeiramente é. Trabalha sobre os seus medos. Às vezes mostrar ao mundo o nosso verdadeiro eu implica revelar todas as mudanças que nós sofremos, implica em revelar a nossa nova forma de ser. E o medo às vezes vem de que muitos daqueles com os quais nós estamos conectados não reconheçam quem nós somos, né? E enfrentar as novas situações, porque o novo eu vai trazer uma nova dinâmica na sua vida. Então, aqui o divino informa que está na hora de mostrar ao mundo o seu verdadeiro eu. Olha para o grande quadro, olha para a situação geral, tá? Nada de olhar para pequenos pormenores, olha para a situação toda, geral. Seja bravo, seja corajoso e dê o primeiro passo. A sorte está do seu lado. Então, se tiver que arriscar em alguma coisa, faça um plano a longo prazo e arrisque. A sorte está do seu lado. Você e aqueles que você ama estão salvos. Tá? Estão protegidos e estão a salvo. Então, nada tem mais. Se o divino é conosco, quem será contra? Não é assim? O que mais o divino? Para a terceira opção, por favor. Terceira opção. A bruxa branca, seja luz. Irradia a sua luz. Mostra quem você é, mostra a sua luz. Ok? Guardião da medicina, esteja aberto a informações de cura. Então, esteja aberto a revelações de cura. Terceira opção. Mais duas cartas.
Escolha uma direção, tá? Escolhe uma direção. Aqui é até um convite para você escolher o que quer realizar, para onde quer ir, o que quer alcançar, tá? É um convite para você sonhar alto. Esteja aberto às informações. Seja luz. Aqui nós temos delícia com alegria e luz. Então são cartas bem positivas. A sorte está do seu lado. Seja corajoso e dê o primeiro passo. Arrisque-se, tá? Você e aqueles que você ama estão a salvo, estão protegidos. Esteja aberto mesmo ao conhecimento, à informação, a saber, tá? A carta da Torre fala de uma desconstrução de situações negativas na sua vida. A temperança, então, é um processo de desconstrução que você passou na sua vida e que foi planificado pelo divino, ok? Esse processo de desconstrução teve a ver com tudo o que foi lamentação, tudo o que foi tristeza, decepções, arrependimentos. Para que todas essas frequências entrassem então em uma vibração, em uma condição, ou para que você, trabalhando essas frequências, conseguisse alcançar a sua felicidade, tá? A sua felicidade através de mais conhecimento, mais sabedoria, através de mais descoberta de quem você é. Dois de espadas. Vamos ver o que é que diz mais. 2 de ouros. Rei de ouros. O dependurado. Aqui tem trabalhos ancestrais. Aqui tem trabalhos que têm a ver com o plano emocional e o plano financeiro, material. Aqui tem heranças kármicas, tá? E aqui tem uma mudança de paradigma. Então, tem a ver com processos ancestrais, tem a ver com processos financeiros e processos emocionais e pessoais que você recebe como herança uma mudança de paradigma que lhe tira do sacrifício e do sofrimento, tá? Então, seja luz. É como se no seu processo você tivesse passado por uma elevação frequencial através da cura e através da escolha de caminhos, ok? Para que você estivesse numa frequência de alegria e luz. É como se você tivesse sido, ou como se você necessitasse ser trabalhado nos seus sacrifícios e nos seus sofrimentos, aquilo que vem da ancestralidade e afeta o seu campo emocional, físico, financeiro, tá? E que reverberam como herança para si. Se você trabalhar essas questões, uma nova direção para si é trazida, tá? É um processo que deve ser feito através da iluminação das suas sombras, dos seus sacrifícios e sofrimentos, então, integração da sua sombra na luz, para que você se torne luz. Tá? Temos um 10 de ouros, então, é um processo que vai trazer prosperidade familiar e financeira na sua vida.
é necessário trabalhar as dores, os sacrifícios ancestrais, tá? O rei, isto não é um rei, é um cavaleiro. O cavaleiro de ouros. Então, é um trabalho que deve ser feito com disciplina, com empenho, com foco, com dedicação. É necessário começar a avaliar a iniciação desse processo. Ok? É necessário que você avalie como ser trabalhado neste processo. É um novo processo emocional que está a ser descoberto ou que vai ser revelado. Há uma nova frequência espiritual que traz o equilíbrio, a flexibilidade necessária para lidar com essas situações. É um novo caminho aonde você vai ser levado a receber a sua herança, tá? Herança ancestral, seja ela espiritual ou a nível de plano físico. São obrigações que devem ser cumpridas, tá? Sacrifícios e sofrimentos que devem ser trabalhados para que você mesmo saia de uma frequência de sacrifício e sofrimento. São obrigações que devem ser cumpridas, são trabalhos que devem ser realizados para que a sua visão da vida mude, para que a sua visão da vida amadureça, tá? Para finalizar as tormentas ancestrais que reverberam na sua vida e que não permitem que você tenha uma vida estável, protegida, segura, familiar e financeira. Tá? São situações do passado desta vida e do passado de vidas passadas, em sacrifício e sofrimento ancestral, que devem ser trabalhados, tá? Cuja obrigatoriedade está aqui o divino a trazer para si, tá? São responsabilidades que devem ser trabalhadas para que você saia triunfante e reconhecido nesta jornada e para que você possa então descansar, certo? Celebrar. O que mais? Terceira opção, o divino. Terceira opção. Está a ser comunicada aqui frequências de fidelidade, lealdade, compromisso, proteção, segurança, apoio, amizade, estabilidade, tá? Justiça. Em todas as situações kármicas. Então, é uma condição de equilibrar a balança kármica no seu sistema de relações, do seu sistema de relações. No seu sistema de relações, necessário trabalhar situações kármicas que trazem sacrifícios e sofrimentos na sua vida através do cumprimento de tarefas com empenho, com compromisso, com foco, com disciplina. O trabalho de amadurecer situações emocionais ancestrais que estão em sacrifício e em sofrimento, ok? Através de uma frequência nova espiritual que lhe está a ser oferecida para equilíbrio, em flexibilidade financeira e emocional, física, começar então uma nova jornada aonde você começa a trabalhar as suas heranças kármicas, ok? Existe um trabalho, uma obrigação a ser cumprida para que você
saia desta situação de sacrifício e sofrimento e mude o seu paradigma, a sua visão de vida, finalizando com todas as situações kármicas ancestrais que você recebe como herança, para que você esteja em uma condição familiar e financeira plena, ok? Existem sacrifícios e sofrimentos de vidas passadas e do passado desta vida, a nível da sua ancestralidade sagrada feminina e sagrada masculina, que devem ser resolvidos através desse trabalho árduo, para que você, então, seja reconhecido e saia vitorioso desta nova jornada, conquistando o seu lugar, conquistando o seu trono, o seu merecimento como herdeiro dos seus ancestrais. Herdeiro que foi além dos padrões ancestrais. Herdeiro que conseguiu resolver os conflitos kármicos que a ancestralidade não conseguiu resolver, ou por desencarne, ou por falta de possibilidade, ou por falta de conhecimento, tá? E celebrar esta conquista, esta reunião familiar. Porque quando nós trabalhamos as situações kármicas da ancestralidade, é a própria ancestralidade que, satisfeita, abre caminhos para quem está aqui a nível de plano físico, ok? Sistema de relações, relacionamentos da sua vida, desta vida, as suas relações nesta vida, as suas relações do passado, de vidas passadas, com mudanças positivas, tá? O que essa cura necessária no plano espiritual vai trazer? Mudanças positivas nas suas relações e conexões do passado desta vida e do passado de vidas passadas. O que é necessário curar? O divino, tá? Situações de destino, então situações que já reverberam na sua vida há várias encarnações. Situações que vêm da origem sagrada feminina do seu sistema familiar. Tá? Então, é o seu sagrado feminino do sistema familiar que tem situações muito antigas que precisam ser curadas. Sacrifícios e sofrimentos que o sagrado feminino teve no passado desta vida e no passado de vidas passadas. Temos aqui as lamentações, o choro, a mágoa, as decepções, e temos aqui situações que foram feitas, sacrifícios e sofrimentos que foram criados por falta de conhecimento, por imaturidade, por irresponsabilidade, por inconsciência. São assuntos, são condicionamentos que já estão prontos para serem postos em fluidez, porque estão a afetar as suas finanças, afetaram a fluidez da sua vida, a sua expansão de vida. São assuntos que estão prontos para serem fechados, trabalhos com o seu sagrado feminino, a sua ancestralidade sagrada feminina, tá? Do passado desta vida e do passado de vidas passadas, que está a ser avaliada pormenorizadamente por causa de questões que têm a ver com lealdade, compromissos ativados, contratos, promessas, pactos, manipulações, mentiras, tá? Temos então a necessidade de transmutar no seu sistema familiar toda a frequência sagrada feminina, toda a energia de insatisfação, de sacrifício e de sofrimento, todo o choro, mágoa, lamentação, tristeza que reverbera a nível do seu interno, do seu inconsciente e do seu subconsciente. Muitas das vezes, frequências do nosso passado, de vidas passadas e passado desta vida, tá? Que são frequências que nós partilhamos, que os nossos ancestrais partilham conosco pelo nosso ADN espiritual e pelas nossas células e átomos do nosso corpo. Então, são frequências que nós recebemos deles, de situações que não foram resolvidas e que nós as recebemos como um chamado, situações que acontecem na nossa vida para nos dar a conhecer
que estamos a vivenciar energeticamente algo que não está em harmonia, tá? Nesse momento, a nível do seu interno, do seu inconsciente, do seu subconsciente, está a vir a luz, está a vir a consciências, choro, mágoa, lamentação, tristezas, que vêm não só das situações que você viveu, mas também das situações da sua árvore genealógica sagrada feminina. São processos de sacrifícios, sofrimentos e insatisfações do seu sagrado feminino ancestral que já reverberam a nível do seu corpo, tá? Consciente, inconsciente. Às vezes você sente uma tristeza tão grande, uma mágoa tão grande, uma dor tão grande, vive um sacrifício tão grande e você se pergunta, mas o que é que eu fiz na vida para passar por isso, certo? Muito disto que você sente são frequências que são ativadas em você em determinado momento da sua vida por causa de questões ancestrais que não foram resolvidas e que estão abertas tá? Para serem resolvidas, tá? Muitas dessas situações de sacrifício, de sofrimentos, de choro e lamentação foram causados a essa ancestralidade sagrada feminina por atitudes, ações e comportamentos até mesmo não propositados, tá? Foram atitudes, ações e comportamentos que foram decididos na altura como a melhor opção de solucionar situações. Mas a verdade é que esta melhor opção gerou tristeza, gerou choro, gerou mágoa, gerou decepções. E sempre que há mágoas, sacrifícios, sofrimentos, decepções, tristezas, existe a criação de um laço kármico. Por isso, estas situações estão prontas para serem fechadas na frequência sagrada feminina do seu sistema familiar, tá? Já existe um comando divino para trabalhar com fluidez toda a dívida e cobrança kármica. Aqui é necessário fazer o fecho de todas as situações kármicas que foram criadas pelo sagrado masculino através do recomeço de todas as energias, para que você entre em um novo ciclo, em uma nova frequência, em uma nova situação, em uma nova condição, ok? Então, muitas dessas situações kármicas que geraram sacrifícios, sofrimentos, dor, choro, mágoa, lamentação ao seu sagrado feminino, foi feito pelo sagrado masculino até mesmo por inocência, por imaturidade, por irresponsabilidade, por falta de conhecimento, tá? A ancestralidade quer ser integrada na luz. O que se integra na luz da ancestralidade? As dores, as mágoas, as lamentações, os choros, os sacrifícios, os sofrimentos, ok? Está a ser aqui deve ser trabalhado ousadamente todas as situações do sistema emocional, do seu passado desta vida e do passado de vidas passadas, ok? Esta é a necessidade de cura que você tem a nível do plano espiritual, porque de acordo com o divino, está na hora de trabalhar em empecilhos e atrapalhos que venham da espiritualidade coletiva por repetição de padrão. Está no tempo divino de trabalhar a repetição não estou a pegar bem as cartas. Vamos lá. Então, está no tempo divino de trabalhar a repetição de padrão, de empecilho e atrapalho causada pela espiritualidade coletiva, ok? Então, para quem quer começar este processo de cura aqui no canal com as curas coletivas, existe 2 mesas radiônicas para transmutação, harmonização de processos com a espiritualidade coletiva. Quem tiver interessado em aprofundar esse assunto em uma leitura e iniciar um processo de terapia para todas essas situações, cura de todo o sagrado feminino, também no canal tem mesas radiônicas para o sagrado feminino e o sagrado masculino. Mas para quem estiver interessado em terapias particulares, o meu número está na descrição do vídeo. Entre em contato com o WhatsApp. Por WhatsApp, mensagem, tá?
e muitas vezes estou em sessão e não consigo atender as chamadas. Mande mensagem pelo WhatsApp que eu terei o maior gosto em enviar as condições da cura, para a cura ou das terapias. No plano espiritual é necessário fazer cortes, ativar cortes a nível de plano espiritual, elevar todas as consciências que estão em emaranhamento, tá? Todas as frequências conectadas a emaranhamento precisam ser trabalhadas a elevação de consciência para saírem de uma frequência de cobrança por terem passado por sacrifícios e sofrimentos por emaranhamentos. A abertura de caminhos vem da harmonização de todas essas situações. É o necessário para equilibrar a balança kármica de todo o sofrimento e sacrifício e insatisfação que existe no seu sistema de relações, no seu sistema familiar, por situações que a ancestralidade sagrada feminina viveu. Ok? Necessário equilibrar a balança kármica, necessário abrir caminhos e novas possibilidades, harmonizando, elevando todas as consciências que estão em emaranhamento na sua vida e ativando cortes a nível de plano espiritual. Essas ações são feitas em terapia, essas ações são as curas necessárias no plano espiritual de acordo com a mensagem do Divino hoje. Gratidão a todos, não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscrever no canal. Namastê, nos vemos numa próxima ocasião. Gratidão.